Ricão joga a maleta na floresta e o que um cavalo encontra dentro dela vai te chocar. Rico sempre foi um jovem impulsivo, vivendo para o instante, sem pensar nas consequências. Ele morava em uma pequena cidade cercada por florestas densas, onde cada sombra poderia ser a oportunidade ou a armadilha de um novo dia. Habituado à solidão, muitos o viam como um estranho, mas ele não se importava. A vida na cidade pequena era previsível e entediante, e ele ansiava por emoção. Mal sabia ele que a adrenalina que tanto buscava se tornaria um pesadelo. Naquela manhã, desorientado pela pressa da juventude e por uma ideia maluca que parecia brilhante, resolveu juntar os amigos para um golpe. Um assalto simples planejado mais na mente inquieta de Rico do que em qualquer papel. Com uma máscara e uma mochila vazia, ele se aventurou pela cidade, pulando cercas e correndo pelas ruas como um personagem em um filme de ação. Mas tudo foi um desastre. O plano não saiu como esperado. A adrenalina se transformou em pânico quando se viu cercado, e em um impulso desesperado, saiu correndo, levando com ele uma mala que não era dele. Assim que conseguiu escapar, atolado em culpa e medo, não pensou duas vezes. Ele escondia a mala na vegetação densa próxima de sua casa, e ao jogá-la sentiu o coração apertar. É só dinheiro, ele pensou. Nada demais. Mas a mala guardava mais do que papéis com números. E moedas. Muitas mais. Dias depois, na quietude da floresta, um cavalo vagava solitário. Seu olhar curioso movendo-se entre as árvores. Ele avançava cauteloso, até que algo brilhante o chamou. O cavalo, atraído pela curiosidade, começou a escarafunchar, e com um golpe de patas a mala se abriu, revelando documentos desconexos, fotos em preto e branco, e nomes que pareciam familiares. Era um amontoado de segredos, dívidas antigas e tramas que ligavam Rico a um crime muito maior do que ele jamais imaginou. Enquanto isso, Rico se via cada dia mais isolado. A culpa o consumia como uma chaga. Olhava com medo para os lados, temendo ser flagrado, mal conseguindo dormir. As lembranças do assalto e da mala o perseguiram. Em seu íntimo, sentia que o destino se aproximava. A justiça poderia estar a um passo de alcançá-lo, e como se as coisas não fossem complicadas o suficiente, um detetive conhecido na cidade, que por acaso era seu parente, começou a investigar o desaparecimento da mala. O que muitos julgavam ser uma simples aventura para um jovem inquieto, começava a se transformar em algo mais sombrio. Rico logo percebeu que estava em um jogo traiçoeiro. Ele não estava apenas lidando com a polícia. Estava lutando com seus próprios demônios. A mala tinha segredos, e agora aqueles segredos estavam prestes a trazer à tona verdades que sua família lutou para esconder. Enquanto a pressão aumentava, as alianças se testavam, e a floresta que antes parecia apenas um lugar de fuga, agora se tornava o epicentro de uma complicada teia de mentiras. O que ele faria quando a verdade finalmente emergesse? O que estava realmente em jogo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a pressão aumentava, a floresta, antes um esconderijo, tornou-se uma armadilha. Rico estava à beira de um colapso. Certa noite, cercado pela escuridão, decidiu revisitar o lugar onde havia escondido a mala. O peso da culpa o levava a crer que ao confrontar seus fantasmas poderia encontrar algum alívio. Com o coração acelerado e mãos tremendo, ele se dirigiu à clareira, seu olhar fixo no terreno coberto de folhas. Ele se agachou, escavando a terra com as mãos, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas, quando finalmente tocou o material frio da mala, seu coração disparou. Ao abrir, os papéis e fotos pareciam mais ameaçadores do que antes.
As imagens, embaçadas pelo tempo, revelavam rostos conhecidos, amigos e famílias que haviam esbarrado em suas vidas, agora entrelaçados em um mistério obscuro. Então, no meio de sua reviravolta frenética, um som cortou a noite, um relincho agudo e desesperado. Rico se virou rapidamente, e a cena que se desdobrou diante dele era de cair o queixo. O cavalo solitário que havia encontrado a mala antes estava ali. Mas não estava só. Um grupo de homens encapuzados emergiu das sombras, cercando o animal. Seus olhos, rabugentos de raiva, buscavam algum sinal de resistência. Panicou. Com uma corrida desesperada, a primeira reação foi se ocultar por trás de uma árvore. O que estão fazendo com o cavalo? Pensou. Ouviu diálogos sinistros. Palavras. Como documentos, provas e paga ecoando ao redor, o coração disparava enquanto ele tentava captar cada pedaço da conversa. Um dos homens segurou uma foto e a mostrou aos outros. Era uma imagem nítida dele, Rico, rindo com os amigos em um bar local. O sorriso agora parecia um símbolo de traição. O intenso frio na barriga de Rico aumentou ao segundo em que ele se deu conta de que a mala carregava mais do que apenas segredos. Agora era um elo entre sua vida e a de pessoas que o envolviam em uma rede de crimes. Os homens estavam ali pela mala, mas também pela busca de um traidor. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma aterrorizante. Ele não estava sozinho nessa confusão, nunca esteve. Enquanto tudo isso se desenrolava, uma luz repentina cortou a escuridão. Era um carro de polícia, com sirenes soando alto, que cortou a floresta. O grupo de homens se dispersou e os encapuzados dispararam em direções opostas, deixando Rico em um estado de choque absoluto. Ele se sentiu paralisado, enquanto o cavalo, nervoso e inquieto, descia um rápido corredor de árvores. Um dos oficiais se aproximou, com uma expressão que misturava preocupação e dúvida. — Você está bem? Perguntou. Mas no fundo ele sabia que a resposta estava longe de ser simples. Algo em seus olhos denunciava um conhecimento oculto. Rico percebeu que a mala e a confusão poderiam não ser apenas a chave para a sua desgraça, mas também para a salvação de muitas vidas. Os homens, as fotos, sua família, tudo estava interligado de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Então, enquanto a noite caía, um grito aterrador ecoou pela floresta. A tensão se intensificou. — Você precisa sair daqui! Gritou o policial, puxando o Rico para perto. Mas antes que pudesse reagir, ele viu algo que o paralisou. Um dos encapuzados, agora visível, observava da estrada com um olhar que parecia carregado de promessas e ameaças. O pesadelo estava apenas começando. Rico entendeu que os segredos poderiam não apenas desmantelar sua vida, mas arrastar todos ao seu redor para um abismo que ele nunca quis puxar. Agora a escolha estava em suas mãos: confrontar a verdade ou permitir que a mentira o consumisse. Mas onde isso o levaria? Ninguém estava a salvo. Rico olhava fixamente para o encapuzado. O coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. A presença do policial ao lado dele começou a se esvanecer, como se tudo ao seu redor estivesse apagando. A única coisa que importava era aquele homem que o observava, lacrimoso e carregado de uma fúria que Rico nunca tivera coragem de enfrentar. Foi um breve instante, mas a revelação foi explosiva. O encapuzado tirou a máscara lentamente e a luz da lanterna do policial iluminou seu rosto. Era Júnior, seu melhor amigo de infância. Rico ficou paralisado. — Júnior, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram num sussurro, quase como um pedido de desculpas. A expressão de Júnior era um misto de raiva e decepção. — Você realmente não sabia, né, Rico? Sua voz carregava um peso que Rico não conseguia entender. Você mergulhou em algo muito maior do que imaginou. O policial, observando a cena, deu um passo atrás, certo de que aquela conversa particular não era apenas sobre o que estava acontecendo. Memórias começaram a aflorar na mente de Rico. As travessuras da infância, os planos inocentes que tinham feito juntos. Mas o que estava à sua frente não era o Júnior que ele conhecia. Havia algo obscuro em seus olhos. — Por que você está envolvido nisso, Júnior?
O que você sabe sobre a mala? Júnior respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. O cavalo, inquieto ao fundo, parecia sentir a tensão crescente. A mala não é só sua, é nossa, é da nossa família e é tudo que sobrou de um passado que a gente tentou esquecer. A cada frase, o nó na garganta de Rico se apertava. Você não fez nada que não estava dentro do nosso plano, mas agora todos vão pagar por isso. Rico sentiu o mundo ao redor desmoronar. Ele estava cercado por verdades que nem mesmo imaginava que existiam. O que você está dizendo? Nós éramos amigos. Como você se envolveu em algo tão perigoso? Um erro de criança, um crime de adulto, chorou Júnior, a frustração transbordando. Antes de você ter tirado a mala, os documentos estavam nas minhas mãos. Nós dois éramos inocentes naquele tempo, mas nossa família fez escolhas que nos trouxeram aqui. Uma sombra se projetou e Rico virou o rosto na direção do barulho. Um dos indivíduos encapuzados se aproximou novamente, agora sem a máscara. O que segurava era uma foto, e ao vê-la, o chão pareceu ceder sob os pés de Rico. Era a foto de sua mãe muito mais jovem, cercada por pessoas que ele nunca havia visto antes. Ele não entendia o que ela estava fazendo ali. Era uma vida que ele não conhecia, um segredo que parecia formar um abismo entre eles. O silenciamento da floresta se instalou, e um silêncio denso pairava entre eles. A mala pode nos salvar, Rico, mas também pode nos destruir, disse Júnior, enquanto olhava para a imagem da mãe. Precisamos decidir. Estamos nessa juntos, e você não pode fugir como fez antes. Rico odiava o que estava ouvindo. A verdade estava se revelando, com cada palavra mais pesada do que a anterior. A escolha é sua agora. Você enfrenta isso e resgata o que resta de nossas famílias, ou deixa tudo desmoronar. As sirenes continuavam, e os rostos de Júnior e do policial começavam a se misturar em um turbilhão de confusões e promessas quebradas. A adrenalina pulsava em seus corpos, e a tensão no ar era palpável. Rico sentiu que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Ele apenas não sabia como, nem quando. As coisas que ele acreditava serem verdade agora estavam ameaçadas, e um pensamento aterrorizante ecoou em sua mente. O que mais ele não sabia? Rico olhava fixamente para o encapuzado. O coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. A presença do policial ao lado dele começou a se esvanecer, como se tudo ao seu redor estivesse apagando. A única coisa que importava era aquele homem que o observava, lacrimoso e carregado de uma fúria que Rico nunca tivera coragem de enfrentar. Foi um breve instante, mas a revelação foi explosiva. O encapuzado tirou a máscara lentamente e a luz da lanterna do policial iluminou seu rosto. Era Júnior, seu melhor amigo de infância. Rico ficou paralisado. Júnior, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram num sussurro, quase como um pedido de desculpas. A expressão de Júnior era um misto de raiva e decepção. Você realmente não sabia, né, Rico? Sua voz carregava um peso que Rico não conseguia entender. Você mergulhou em algo muito maior do que imaginou. O policial, observando a cena, deu um passo atrás, certo de que aquela conversa particular não era apenas sobre o que estava acontecendo. Memórias começaram a aflorar na mente de Rico, as travessuras da infância, os planos inocentes que tinham feito juntos. Mas o que estava à sua frente não era o Júnior que ele conhecia. Havia algo obscuro em seus olhos. Por que você está envolvido nisso, Júnior? O que você sabe sobre a mala? Júnior respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. O cavalo, inquieto ao fundo, parecia sentir a tensão crescente. A mala não é só sua, é nossa, é da nossa família, e é tudo o que sobrou de um passado que a gente tentou esquecer. A cada frase o nó na garganta de Rico se apertava. Você não fez nada que não estava dentro do nosso plano, mas agora todos vão pagar por isso. Rico sentiu o mundo ao redor desmoronar. Ele estava cercado por verdades que nem mesmo imaginava que existiam. O que você está dizendo? Nós éramos amigos. Como você se envolveu em algo tão perigoso?
Um erro de criança, um crime de adulto. Chorou Júnior, a frustração transbordando. Antes de você ter tirado a mala, os documentos estavam nas minhas mãos. Nós dois éramos inocentes naquele tempo. Mas nossa família fez escolhas que nos trouxeram aqui. Uma sombra se projetou, e Rico virou o rosto na direção do barulho. Um dos indivíduos encapuzados se aproximou novamente, agora sem a máscara. O que segurava era uma foto, e ao vê-la, o chão pareceu ceder sob os pés de Rico. Era a foto de sua mãe, muito mais jovem, cercada por pessoas que ele nunca havia visto antes. Ele não entendia. O que ela estava fazendo ali era uma vida que ele não conhecia, um segredo que parecia formar um abismo entre eles. Um silêncio pesado tomou conta do lugar e um frio na barriga crescia. Júnior olhou para a foto e Rico sentiu que sua vida estava prestes a mudar de novo. Aquela era a nossa família, disse o encapuzado que tinha se revelado. E você, seu idiota, fez parte de uma jogada muito maior. Não é só sobre você e Júnior, é sobre nós todos. Rico sentiu suas forças se esvaindo. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia pensar. Nós, jogada? Você vai ter que escolher. O que você fez não é um acidente. Isso é parte de um plano de décadas. O que nós formamos aqui é uma rede que conecta suas vidas a coisas que você nunca percebeu. E sua mãe, bem, ela sempre esteve no meio de tudo isso. A revelação arrancou um pedaço de sua sanidade. Do que você está falando, minha mãe? O que ela tinha a ver com tudo isso? As palavras saíram como um grito engasgado, ecoando sinistramente na floresta. Júnior estava em choque, parecia incapaz de processar. Rico, nós precisamos acabar com isso. Não podemos deixar que nada mais aconteça. Esse é o nosso momento. Mas o tempo parecia estar contra eles. As sirenes se aproximavam, e o policial, ciente da gravidade da situação, pedia mais calma. Rico encarava tudo, confuso, perdendo-se nas revelações. Você acha mesmo que pode escapar da verdade? O encapuzado disse, com um sorriso sarcástico. Você não sabe quem você realmente é, mas nós podemos te mostrar. E sua mãe? Bem, ela também tem seus segredos. O que você fizer agora definirá tudo. Rico se sentiu sufocar. Segredos? O que mais você sabe? E quem mais está envolvido? O desespero começava a despontar. Foi então que um grito angustiante ecoou da floresta. Um som de algo quebrando, seguido por um colapso. Rico olhou para o lado e viu que um dos encapuzados tinha caído, enquanto algo reluzente chocava contra a luz da lanterna. Quando se aproximaram, Rico ficou paralisado ao ver o que era. Um objeto redondo, uma bomba caseira, claramente desenhada para explodir. A realidade se impôs como uma cortina descendo. Era um plano muito maior e não era somente sobre ele. Sua vida estava prestes a ser oficialmente destruída. Nesse momento, a escolha de Rico ficava cada vez mais clara. Enfrentar a verdade ou deixar tudo desmoronar de uma vez por todas. A bomba estava lá. A pressão aumentava e o tempo corria. O que ele decidisse agora poderia não só mudar seu destino, mas também o de todos ao seu redor. E o que mais estava à espera dele nas sombras, esperando para se revelar. Rico estava diante da bomba caseira. O tempo parecia congelar ao seu redor. O coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. O encapuzado tinha um olhar intenso, como se soubesse exatamente o que estava prestes a fazer. O que você está esperando para ativar isso? Disse ele, com um sorriso distorcido. A sua vida pode mudar agora. Rico não conseguia pensar. Isso não faz sentido. O que você quer com isso? A pressão aumentava, a adrenalina pulsava em suas veias. Júnior parecia tão perdido quanto ele. Seus olhos se movendo entre Rico e a bomba, confuso e apavorado. É mais do que você imagina, Rico. Júnior finalmente disse, sua voz trêmula. A culpa, a mala, isso tudo foi tramado bem antes de você entrar na jogada. Você é só uma peça no tabuleiro. Então, uma explosão de som cortou o ar. Não uma explosão de bombardeio, mas um grito. A voz de uma mulher ecoou na floresta. Rico! Júnior! Era a voz de sua mãe. O mundo parecia girar.
O encapuzado estava distraído, e Rico sentiu o chão ceder sob seus pés. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo ali? E como ela sabia seus nomes? Ela está aqui. Nós precisamos sair, gritou o Júnior puxando Rico pela mão, mas o rapaz não conseguia desviar o olhar da bomba. O encapuzado estava se afastando na direção da voz. Enquanto as sirenes se aproximavam mais rápido, Rico queria correr, mas algo dentro dele o segurava. A verdade o enlaçava como algemas pesadas. Não, Júnior, eu preciso entender. O que ela sabe? O que está acontecendo? Antes que Júnior pudesse responder, uma figura emergiu das sombras. Era a mãe de Rico, com um olhar determinado. Vocês precisam de respostas, e eu tenho algumas, mas agora não é a hora. A voz dela era firme, mas havia um toque de desespero. Você está envolvida em tudo isso? Rico mal conseguiu fazer a pergunta. A decepção e a raiva ferviam em seu interior. A imagem que tinha de sua mãe estava se quebrando, pedaço por pedaço. Como você pode estar envolvida em algo ilegal? Você sempre nos disse que ser honesto era importante. Ela hesitou, sua expressão endurecia. Rico, a vida nem sempre é simples. Você não sabe o peso que carregamos. A mala, as fotos, são apenas uma fração. Mas por quê? O que está em jogo? A insistência de Rico ecoava como um grito desesperado na floresta. Porque estamos sendo observados. Estou tentando proteger vocês. Ela explodiu, e em sua voz, ele viu algo que nunca havia percebido antes: medo. O encapuzado, percebendo que haviam se distrair, voltou a se aproximar, olhando para todos como um predador curioso. Mas se você está aqui, então tudo está arruinado. Como podemos resolver isso agora? Olhando para as sombras, Rico notou que mais figuras estavam se aproximando. O movimento violento nas árvores deixou claro que o tempo estava se esgotando. Com um movimento brusco, Júnior se posicionou entre eles e o encapuzado. Você não vai machucar minha família. Vamos acabar com isso agora. A determinação dele era palpável. Rico viu que seu amigo estava pronto para lutar, mas ele também estava em desespero total. Então, em um instante, Júnior avançou. O som de briga cortou o ar enquanto os dois homens lutavam, sombras se entrelaçando na luz branda da lanterna. Foi um momento frenético e violento. Pessoas caindo, gritos desesperados. No meio da confusão, a bomba começou a emitir um sinal agudo, um alerta de que o tempo estava se esgotando. O rosto de Rico estava branco, a adrenalina fazendo o sangue ferver. Júnior, precisamos sair agora. Mas alma ainda havia mais. Enquanto a luta continuava, uma revelação brutal instalou-se na mente de Rico. O encapuzado que estava brigando com Júnior. Ele não era apenas um desconhecido. Ele era outro membro da família. Um primo que Rico nunca soubera que existia. A conexão estava ali, como um raio que cortava o céu escuro. Rico, você não sabia? Essa família sempre teve suas sombras, gritou o encapuzado, enquanto Júnior tentava imobilizá-lo. A realidade do que estava acontecendo estava prestes a desmoronar. As mentiras, os segredos, tudo se misturava como um furacão em sua mente. O nome da sua mãe, a bomba, os segredos, tudo formava um quebra-cabeça distorcido que ele não tinha como resolver. O que você sabe? O que mais escondem de mim? Gritou desesperado. Lá na escuridão da floresta, a verdade se tornava um fantasma que o perseguiu. E enquanto as sirenes se aproximavam e a tensão crescia, a decisão mais difícil se aproximava. A escolha entre enfrentar a dor do que poderia ser revelado ou fugir mais uma vez se apresentava. O que mais seu passado escondera? Rico estava diante da bomba caseira. O tempo parecia congelar ao seu redor. O coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. O encapuzado tinha um olhar intenso, como se soubesse exatamente o que estava prestes a fazer. O que você está esperando para ativar isso? Disse ele, com um sorriso distorcido. A sua vida pode mudar agora. Rico não conseguia pensar. Isso não faz sentido. O que você quer com isso? A pressão aumentava, a adrenalina pulsava em suas veias. Júnior parecia tão perdido quanto ele,
seus olhos se movendo entre Rico e a bomba, confuso e apavorado. É mais do que você imagina, Rico. Júnior finalmente disse, sua voz trêmula. A culpa, a mala, isso tudo foi tramado bem antes de você entrar na jogada. Você é só uma peça no tabuleiro. Então uma explosão de som cortou o ar. Não uma explosão de bombardeio, mas um grito. A voz de uma mulher ecoou na floresta. Rico, Júnior, era a voz de sua mãe. O mundo pareceu girar. O encapuzado estava distraído, e Rico sentiu o chão ceder sob seus pés. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo ali e como ela sabia seus nomes? Ela está aqui, nós. Precisamos sair, gritou Júnior, puxando o Rico pela mão. Mas o rapaz não conseguia desviar o olhar da bomba. O encapuzado estava se afastando na direção da voz, enquanto as sirenes se aproximavam mais rápido. Rico queria correr, mas algo dentro dele o segurava. A verdade o enlaçava como algemas pesadas. Não, Júnior, eu preciso entender. O que ela sabe? O que está acontecendo? Antes que Júnior pudesse responder, uma figura emergiu das sombras. Era a mãe de Rico, com um olhar determinado. Vocês precisam de respostas e eu tenho algumas, mas agora não é a hora. A voz dela era firme, mas havia um toque de desespero. Você está envolvido em tudo isso? Rico mal conseguiu fazer a pergunta. A decepção e a raiva ferviam em seu interior. A imagem que tinha de sua mãe estava se quebrando, pedaço por pedaço. Como você pode estar envolvida em algo ilegal? Você sempre nos disse que ser honesto era importante. Ela hesitou. Sua expressão endurecia. Rico, a vida nem sempre é simples. Você não sabe o peso que carregamos. A mala, as fotos, são apenas uma fração. Mas por quê? O que está em jogo? A insistência de Rico ecoava como um grito desesperado na floresta. Por que estamos sendo observados? Estou tentando proteger vocês. Ela explodiu, e em sua voz ele viu algo que nunca havia percebido antes: medo. O encapuzado, percebendo que haviam se distraído, voltou a se aproximar, olhando para todos, como um predador curioso. Mas se você está aqui, então tudo está arruinado. Como podemos resolver isso agora? Olhando para as sombras, Rico notou que mais figuras estavam se aproximando. O movimento violento nas árvores deixou claro que o tempo estava se esgotando. Com um movimento brusco, Júnior se posicionou entre eles e o encapuzado. Você não vai machucar minha família. Vamos acabar com isso agora. A determinação dele era palpável. Rico viu que seu amigo estava pronto para lutar, mas ele também estava em desespero total. Então, em um instante, Júnior avançou. O som de briga cortou o ar enquanto os dois homens lutavam, sombras se entrelaçando na luz branda da lanterna. Foi um momento frenético e violento, pessoas caindo. Gritos desesperados. No meio da confusão, a bomba começou a emitir um sinal agudo, um alerta de que o tempo estava se esgotando. O rosto de Rico estava branco, a adrenalina fazendo o sangue ferver. Júnior, precisamos sair agora. Mas havia mais. Enquanto a luta continuava, uma revelação brutal instalou-se na mente de Rico. O encapuzado que estava brigando com o Júnior. Ele não era apenas um desconhecido. Ele era outro membro da família. Um primo que Rico nunca soubera que existia. A conexão estava ali, como um raio que cortava o céu escuro. Rico, você não sabia? Essa família sempre teve suas sombras, gritou o encapuzado, enquanto Júnior tentava imobilizá-lo. A realidade do que estava acontecendo estava prestes a desmoronar. As mentiras, os segredos, tudo se misturava como um furacão em sua mente. O que você sabe? O que mais escondem de mim? Gritou desesperado. Foi então que, em meio ao caos, um ônibus antigo apareceu entre as árvores. E não era um ônibus qualquer. Era o ônibus da escola onde Rico e Júnior se encontraram pela primeira vez. Mas ao invés de amigos, rostos conhecidos estavam ensanguentados, todos envolvidos em um escândalo que eles nunca souberam que acontecia. O que estava naquele ônibus? Que verdades estavam escondidas sob a superfície? Um grito angustiador ecoou do ônibus. Alguém estava preso lá, alguém que poderia mudar tudo.
Rico sentiu o peso do mundo caindo sobre ele. O que mais estava por vir? Cada resposta, novas perguntas. Os rostos familiares agora eram estranhos. As memórias se tornavam sombras de algo sombrio. E a corrida contra o tempo nunca pareceu tão desesperada. A noite não era mais uma fuga, mas o início de um pesadelo. O que a bomba, a família e o ônibus escondiam? Rico estava diante da bomba caseira e o tempo parecia congelar ao seu redor. O coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. O encapuzado tinha um olhar intenso, como se soubesse exatamente o que estava prestes a fazer. "O que você está esperando para ativar isso?" disse ele com um sorriso distorcido. "A sua vida pode mudar agora." Era como se o mundo tivesse encolhido em torno dele. Todo o peso das escolhas que havia feito estava prestes a desabar. "Isso não faz sentido. O que você quer com isso?" A pressão aumentava e Rico sentiu o nó na garganta apertar. Júnior estava ali, tão perdido quanto ele, seus olhos se movendo entre Rico e a bomba. "É mais do que você imagina, Rico." Júnior finalmente disse, sua voz trêmula. "A culpa, a mala, tudo isso era parte de um jogo muito maior. Você é só uma peça no tabuleiro." Então um grito cortou a escuridão. "Rico!" Júnior. Era a voz de sua mãe. O mundo parecia girar. Ele se virou e viu sua mãe saindo das sombras, seu olhar determinado. Era como se cada segundo tivesse sido preparado para esse momento. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Quem ela era realmente? O que estava acontecendo? "Ela está aqui, nós precisamos sair", gritou Júnior, puxando Rico pela mão. Mas como se algo elétrico tivesse percorrido o ar, a mãe de Rico levantou as mãos, chamando atenção. O encapuzado distraído olhou para ela. "Chega", sua mãe gritou. "Não é hora de brigar. Isso é mais complexo do que vocês pensam." Rico ficou em choque. "Como você se meteu nisso, mãe?" "O que você sabe?" A raiva e a decepção ferviam dentro dele. Como ela poderia ter escondido isso? "Eu estava tentando proteger vocês. Não é apenas uma bomba. É uma armadilha que foi armada pela nossa própria família." As palavras dela saíam pesadas e apressadas. Ele não conseguia processar. Então, no meio da confusão, algo se moveu atrás da mãe. Rico olhou mais de perto e reconheceu o rosto. Era Cláudio, seu tio. Mas ele nunca tinha visto tanta raiva e dureza no olhar do homem. "Nós não temos mais tempo. A polícia está chegando. Precisamos ativar a bomba para acabar com isso." O mundo inteiro pareceu desmoronar. "O que? Ativar a bomba? Você está louco." Rico não acreditava no que estava ouvindo. "Como assim? Sua própria família queria destruir tudo." "O que você não entende, Rico? Isso é a única maneira de manter os segredos a salvo. As vidas das pessoas que amamos estão em risco." Cláudio estava desesperado, e a intensidade da situação chegava ao auge. Um frio na barriga se espalhou por todo o corpo de Rico. Ele não queria acreditar no que estava ouvindo. "Segredos? Sobre o que você está falando?" O caos ao redor ficou tão distante, ao mesmo tempo tão palpável. O grito de sua mãe interrompeu seu torpor. "Você sabe, a verdade está enterrada, e se não fizermos algo agora, tudo o que é nosso será perdido." O olhar dela era como um apelo doloroso, e ele sentiu o peso do mundo em suas costas. O encapuzado estava ali, rindo levemente, quase cínico. "Isso é o que vocês não entendem. A armadilha não é só sua. Não está apenas em jogo o passado, mas também o futuro de todos nós. E se isso explodir, a verdade será levada com ela." Rico olhou de volta para a bomba. O tempo se esgotava. Era um dilema. O que fazer? Poderia sacrificar tudo por segredos de família? Ou seria mais seguro deixar as verdades no fundo das sombras? Mas o que mais estava por vir? O que realmente se escondia atrás de toda essa confusão? Quando o sinal da bomba começou a apitar mais rápido, um barulho mais alto se adensou no ar. Eram vozes se aproximando, não apenas a polícia. Outros veículos estavam ali, e ele percebeu que não era só um grupo qualquer. Era algo muito mais profundo. "Estamos sendo cercados", Júnior gritou, o pânico transparecendo em sua voz. E no caos crescente, uma luz intensa cortou a escuridão, capturando todos os olhares. Naquele momento, algo quebraria a narrativa e revelaria a verdade que eles sempre temeram.
O que a escuridão estava prestes a mostrar? A escolha de Rico estava a um passo de se tornar um pesadelo que ele nunca previu. A luz intensa cortou a escuridão da floresta e todos se viraram, assustados. Rico sentiu seu coração disparar. Ele já não sabia mais o que pensar. A imagem da bomba, a voz da mãe, a figura do encapuzado. Tudo girava, como um pesadelo sem fim. Logo um carro de polícia parou, e oficiais começaram a sair, suas lanternas iluminando os rostos tensos. Rico quase ficou aliviado, mas então uma nuvem de incerteza tomou conta dele. Ele olhou para a mãe, que tinha os olhos fixos no carro, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. E em meio ao caos, a última coisa que ele esperava aconteceu. Uma mulher saiu do carro de polícia e o mundo de Rico parou mais uma vez. Era Luísa, uma amiga da infância, mas havia algo diferente nela. Sua expressão estava dura, séria. Enquanto avançava, as palavras saíram de seus lábios com uma frieza que Rico nunca havia escutado. Rico, você não devia estar aqui. A voz dela era mais um comando do que um aviso, e as palavras o atingiram como um soco no estômago. Rico piscou, confuso. Luísa, o que você está fazendo aqui? Ele se lembrou tão bem das risadas, dos dias ensolarados de infância. O que havia mudado? A mulher que ele conhecia agora parecia uma estranha. Ela deu um passo em direção a ele, o olhar intenso. Você precisa entender, isso não é apenas sobre você e a sua família. É muito maior. Sua mãe, ela foi quem armou tudo isso. As palavras caíram pesadas, como uma pedra. Rico não conseguia acreditar. O quê? Como assim? O nó na garganta aumentava, e ele mal conseguia respirar. Ele não podia ouvir aquilo. A mulher que ele sempre admirou, que sempre foi sua protetora, estava envolvida em algo tão sombrio. Ela está liga. A tudo isso, Rico. Essa bomba, essa confusão, ela sempre soube. Estamos em um jogo que você e Júnior nunca perceberam. E agora que a verdade está se revelando, precisamos agir rápido. Luísa olhou para os lados, nervosa, como se quisesse evitar que outros escutassem. A mente de Rico girava, as memórias colidindo. Ele olhou para Júnior e depois para sua mãe. Você está mentindo. Ela não pode ter feito isso. Mas no fundo, uma parte dele já suspeitava. As conversas que ela teve ao telefone, os segredos que sempre faziam com que ela olhasse por cima do ombro. Tudo fazia sentido agora. Eu só estou aqui para tentar salvar você. Você precisa acreditar em mim, ela insistiu, os olhos dela, agora cheios de lágrimas. A sua mãe fez escolhas. Escolhas que afetaram a vida de todos. Escolhas como a sua? O tom de Júnior era cortante, o desdém evidente. Você fez parte desse jogo tão sujo quanto os outros. Ele não estava errado, mas Rico não queria ouvir. Não dela. O som de sirenes contorcendo-se no ar deixou todos alerta. O encapuzado e Cláudio, seu tio, pareciam cada vez mais descontrolados. Este era um momento crítico, e eles não podiam vacilar. Rico sentiu um frio na barriga. A bomba estava apitando mais alto agora. Parecia um eco do caos que se instalava a cada segundo. Precisamos fazer uma escolha agora, Luísa afirmou. Senão, tudo vai acabar. A intensidade em seu olhar fez o coração de Rico pular. Ele não sabia mais em quem confiar. Foi quando a bomba emitiu um último estrondo, um som que parecia se misturar a sirenes. E então, tudo começou a acontecer muito rápido. O encapuzado avançou. Júnior se levantou, a mãe de Rico gritou algo e no meio do tumulto, o estalo de algo se quebrando ecoou. Uma nuvem de fumaça começou a se espalhar. O desespero tomou conta. Rico sabia que a escolha estava em suas mãos. Mas que escolha? Ele teria que decidir entre salvar sua mãe, salvar Júnior ou enfrentar aquela verdade devastadora. O que mais estava escondido? O que Luísa ainda não havia revelado? E enquanto ele lutava para processar tudo, a luz tomou conta, ofuscante e impiedosa. O caos se tornava cada vez mais confuso. E a única certeza que tinha agora era que nada seria como antes. Rico estava paralisado. A bomba apitava e o caos girava ao seu redor. A revelação de Luísa pesava como um tijolo. Você está mentindo.
Minha mãe não seria capaz disso. A raiva e a dor se misturavam, fazendo seu coração disparar. As sombras na floresta pareciam se fechar mais ao redor dele, como se estivessem observando. Rico! A voz de Júnior cortou o silêncio, puxando sua atenção. Todos estavam tensos, as lanternas das sentinelas da polícia agora iluminando cada rosto. Precisamos decidir, agora. Mas antes que pudessem agir, um som explosivo ecoou na floresta. Não era a bomba, mas um disparo. A bala atingiu a árvore ao lado de Rico, fazendo lascas de madeira voarem por todos os lados. Ele mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O que foi isso? Gritou. A figura encapuzada disparou novamente, mas agora, em vez de atacar, o homem olhou em volta, como se estivesse esperando alguém. E de repente, uma terceira pessoa emergiu das sombras. Rico esfregou os olhos, a cena tomando forma. Era Christian, seu velho patrão do bar onde trabalhava. Christian, o que você está fazendo aqui? A confusão o transformava em um espectador perdido. Christian não respondeu de imediato. Olhando para a mãe de Rico, ele se aproximou com passos firmes, e as palavras deixaram seus lábios de forma arrastada. Você fez um bom trabalho em esconder, Anita. Mas a verdade sempre vem à tona, não é? A mãe de Rico parou. O que você quer dizer? O tom dela revelava estupefação e medo. Só que tudo vai acabar agora. Não vou deixar que você se esconda eternamente. Christian se virou para a bomba. E essa bomba não vai explodir. Se você acha que vai acabar com tudo, está muito enganada. A tensão era palpável. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas Rico ainda não via o quadro completo. Christian, o que você sabe? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Ele riu, mas não era um riso feliz. Ah, pequeno Rico, se você soubesse o quanto as pessoas estão conectadas nesse jogo, é mais profundo do que você imagina. E então, em um movimento rápido, Christian se virou para sua mãe e apontou. Você não é só uma mãe protetora. Você estava envolvida naquilo tudo mesmo quando pensou que estava apenas tentando nos proteger. As engrenagens começaram a girar em sua mente. Cada palavra explode como um clarão. Você estava com eles, sempre esteve. Mas nesse momento, antes que qualquer um pudesse responder, o alarmante sinal da bomba começou a acelerar. As luzes piscavam. A tensão explodiu. Temos que sair, gritou Júnior, puxando o Rico para longe. Mas Christian se colocou na frente deles, o olhar intenso. Não, a verdade precisa vir à tona. Se isso explodir, não será apenas a mentira que se destruirá, mas muito mais. Rico sentiu o chão tremer sob os pés. O que você está escondendo, Christian? A cada segundo, o senso de urgência aumentava. A noite estava se tornando um pesadelo, e sua vida estava se desmoronando mais rápido do que ele podia respirar. Nesse momento, a floresta ficou em silêncio, e ele percebeu que a bomba não era o único perigo. O que realmente estava em jogo. A revelação de Christian poderia expor mais do que apenas segredos, mas destruir todo o tecido da sua realidade. O olhar de sua mãe era de total desespero, e por um segundo, tudo o que Rico sabia se desfez. O quê? Mas vocês estão escondendo de mim. A pergunta ecoou no ar, e tudo parecia parar. Christian, Júnior, a bomba. E algo dentro dele sabia que as respostas só iam trazer mais dor. E então, a luz da lanterna revelou uma figura familiar emergindo da escuridão. Era Sofia, a antiga namorada de Rico, agora mais velha, mas com uma determinação que queimava em seus olhos. Rico, precisamos falar. Você não pode confiar neles. O mundo girou mais uma vez. Sofia, ele sussurrou. O que você está fazendo aqui? E agora, com tantas revelações diante dele, as perguntas se multiplicavam. O que viria a seguir? Os segredos que mantinham juntos se despedaçavam, e as relações que ele acreditou serem sólidas tremiam. E a noite estava longe de terminar. Rico estava em choque. Luísa havia trazido à tona uma verdade que ele não estava pronto para aceitar. A bomba apitava cada vez mais rápido, como se gritasse para que ele tomasse uma decisão. Você não pode confiar em ninguém, Rico. Isso é maior do que todos nós juntos, ela insistiu, seus olhos cheios de lágrimas. A tensão aumentou. Júnior e sua mãe estavam a poucos passos e Christian estava ali,
como um predador à espreita. O desespero tomou conta dele. Por que você está fazendo isso, Luísa? É tudo uma grande armadilha? O nó na garganta de Rico doía, mas ele precisava entender as conexões. Não é uma armadilha. Eu estou tentando te proteger. Olhe para o que sua família se tornou. Eles vão usar tudo isso contra nós. As palavras dela eram como flechas, atingindo o alvo certo. A floresta estava em silêncio, mas dentro de Rico o caos reinava. Ele olhou para seu tio, que o observava como se estivesse esperando uma ordem. Christian, você realmente acha que isso vai resolver algo? Ativar a bomba não vai salvar ninguém. A voz de Rico tremia. É só uma questão de tempo, garoto. A verdade está prestes a explodir. E se deixarmos essas bobagens continuarem, todos nós seremos arrastados junto. Christian parecia um homem encurralado, perdido naquela confusão que ele mesmo ajudou a criar. O sinal da bomba aumentou e Rico soube que o tempo estava se esgotando. Sofia, o que você tem a ver com tudo isso? O que você sabe? Ele estava atento a cada movimento, cada palavra. Eu sei que vocês estão fazendo parte de um jogo cruel e precisa parar. Sua mãe não pode ser a única culpada. Todos nós estamos nessa juntos. Você, Júnior e até eu. Sofia deu um passo à frente, permitindo que os sentimentos aflorassem. Não posso acreditar em você. O coração de Rico disparava. Como tudo poderia ter chegado tão longe? E se Luísa estivesse certa? Se a bomba fosse realmente a única maneira de acabar com isso tudo? O desespero tomou conta. No instante em que a tensão estava no auge, finalmente a polícia cercou a área. Os faróis brilhantes cortaram a escuridão, trazendo uma nova esperança e gritos da autoridade. Saia do caminho, vocês estão cercados. Uma voz ecoou entre as árvores. Podemos acabar com isso agora. Christian berrou, apontando para a bomba como se fosse a única solução. O desespero de Rico se transformou em determinação. Não, não podemos. Ele sabia que a verdade precisava vir à tona, não importa o custo. Então, em um ato de coragem, Rico se virou para todos. Chega, precisamos enfrentar tudo isso juntos. Não sobrevivemos se continuarmos a correr das verdades. O olhar dele atreveu-se sobre cada pessoa presente. Ele viu sua mãe, sua família, e um eco ressoou. As coisas haviam mudado. Ele se virou para os policiais, ameaçando. A bomba à distância. Não vamos ativar. Não vamos deixar que mais vidas sejam destruídas. A conexão entre todos era palpável. Um momento de clareza. E assim, em meio ao caos, tudo parecia se resolver. O poder da escolha estava em suas mãos. A bomba apitava, mas a escolha era deles. Quando o policial se aproximou, a expectativa estava no ar. Está tudo bem? Ele olhou para os rostos aflitos, e uma onda de alívio, ainda que temporário, começou a emanar. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um grito ecoou longe. Rico olhou para trás e viu uma figura emergir das sombras. Era alguém que ele jamais esperava ver. Aquele alguém poderia mudar tudo mais uma vez. E agora, a pergunta ecoava: quem era essa nova figura? Enquanto a tensão pairava no ar, o ciclo da dor e da redenção se desenrolava. O que mais viria à tona? O que significava tudo isso? Antes de encerrar a história, deixo um recado poderoso para você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Até a próxima.